Obrigado, Deus. E este começa mais um episódio do melhor podcast para o mundo do vestibulando. Esse podcast é o meu tesão, cara. Eu venho aqui, eu fico excitado, eu fico impressionante como o conhecimento me excita. Hoje nós estamos aqui com a professora e coordenadora de CN, professora Camila. Professora, prazer estar aqui com a senhora, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Tá muito bem maquiada, tá maravilhosa. Obrigada. Tá excelente. E antes de nós começarmos esse episódio, vamos falar para vocês. Ei, tá com dúvida como é que vai a química na prova do dia 28 de novembro? Tá aqui, pai. Ciências da natureza, traços gerais, componente química, é com essa mulher que a gente vai conversar. Mas antes, passando rapidamente, falando sobre os nossos mantenedores, quem sustenta isso aqui. Vamos começar pelo curso Up Enem, que é o curso que tem justamente essa pegada que vocês sabem, já não é comum já falar sobre ele aqui, é o curso que tem a pegada para vestibular especificamente o maior exame do país, que é o Enem. E estamos aqui com apenas, como eu falei para vocês, já tínhamos encerrado vagas para tudo, e agora só com vagas para 2022. Se você quiser vaga para turma intensiva, você, me perdoe o termo, se fudeu. Outro que quiser vagas para turma de revisão, não tem mais também, não tem mais para nada, tá? Não precisa vir, não liga mais nada. Agora, 2022, Muniz, eu quero fazer parte do UP. Entre em contato com a gente. Quero fazer parte do UP em turmas de tarde ou à noite. E turma específica, vem que ano que vem a gente tem vaga. Para esse ano, infelizmente, não tem. Olha, temos uma surpresa que eu não vou dizer nesse episódio para o ano que vem. Uma turma especial vem aí com um modelo bem diferenciado aí, tá? Alessandro, continue aí nossos patrocinadores aí. O nosso próximo patrocinador é o Colégio Elite Educar. A expertise dele é militar. Você que está aí a fim de entrar na carreira militar, EFON, SpaceX, Ciaba, pode ir lá com eles, que eles são os caras, tá? É importante a gente frisar que tudo que a gente vai falar aqui em relação a patrocinador, a mantenedor, tudo vai estar nos comentários, vai estar fixado nos comentários aqui embaixo, e você pode procurar lá o arroba de todo mundo, o e-mail, o telefone, o contato de todo mundo para você conseguir ter a sua vaga, tá? Então, Elite Educar, expertise em militar, vestibulares de alta performance para o país inteiro, ok? E também, aproveitando aqui a deixa ainda, Academia Power Zone, que é uma academia especializada na modelagem no corpo, né? Musculação focada, centralizada. Você tem disponível nutricionista para saber, né, como é que o seu biotipo, para saber o que você quer. Enfim, então os caras são profissionais lá. Você aí que tem essa carcaça que você chama de corpo, você tem corpo de frango. Além, aliás, do corpo de frango, tem lá um horário certo para você bater foto no espelho, tá? Não é assim, não vai chegar e bater foto no espelho logo. Você tem um horário certo para isso. Então vai estar também o contato dos caras aqui embaixo. Você pode ir lá, entrar em contato. E pelo Desconectados, hashtag vou pelos Desconectados, não é isso? Vou pelos Desconectados. E você pega um desconto lá com eles também. Muniz. Curso Faiman com expertise em exatas, localizado no Augusto Montenegro, especificamente Park Office. Professores excelentes de matemática, de física e de química também, com pouquíssimas vagas, só resolução de questão. Todas as questões, todas as habilidades, competências, conteúdos, objetos de conhecimento, enfim, tudo aquilo que tu vai enfrentar no dia 28 de novembro, lá os professores vão desenrolar para você. Não perde essa oportunidade. Curso Faiman também, temos aí na descrição as redes sociais dos caras. E para 2022 o curso Faiman vem com uma novidade, eles vêm com redação também. Perfeito, vem com redação também. Aí você pode entrar em contato com eles e garantir a sua vaga. Perfeito. Estamos esquecendo de alguém? Acho que não. Claro, né? Claro. A produtora Liceu é aquela que fornece pra gente o material, toda a estrutura aqui que você vê, toda essa estrutura aqui atrás que você consegue ver aqui, o telão, as redes de computadores, tudo é a produtora Liceu que fornece pra gente, que mantém a gente legal aí, tá bom? E lógico, você que tá a fim de gravar um vídeo, você que tá a fim de fazer chamadas, principalmente professores, escolas que querem fazer propaganda, pode entrar em contato, que também eles estão com promoção. Beleza? Perfeito. Então, excelente, meu irmão. Vamos lá, né? Chegou a pizza, acabou de chegar. Daqui a pouco ele vai trazer aí pra gente logo batendo papo, comendo alguma coisa aqui. Né? A pessoa que vai servir a pizza pra gente aqui, Muniz,
A gente não precisa chamar, é só bater palma. Sabe aqueles caras... Bate palma que eles chegam, que eles vêm aqui, tá? Vamos lá. Isso aí. Camila, prazer estar aqui, professora. Eu que agradeço ao Professora de Ciências da Natureza, né? Com a especificação em Química. Isso. E coordenadora também, coordenadora, por sinal, do curso UP de Ciências da Natureza. A mulher responsa, moleque. A mulher do responsa, mal, mulher do mal. Que, por sinal, a nossa equipe de Química, exceto, são 3 professores, 2 professoras, né? Aham. E o professor Mota. Professor Mota, professora Larissa e a professora Camila, que coordena também toda a parada aí. Camila, primeira questão pra gente trocar uma ideia aqui, um bate-papo gostoso. Por que Química, Camila? Por que Química? Como foi que tu chegou na Química? Eu não entendo, cara, assim, como é que a pessoa gosta disso, mas por quê? Por quê? Não é de hoje, né, que eu recebo esse tipo de pergunta, né? Lógico. Sempre é assim, até os próprios alunos perguntam a mesma coisa. Mas para chegar na química, eu demorei, né? Eu demorei. Eu sempre gostei da química, né, no meu ensino médio, né? E só que eu nunca quis ser professora de química e nunca quis seguir carreira de engenharia química ou química alguma coisa específica. Ah, pois Porque é. quais são o que tem, além de Química, o que envolve? Tem engenharia química? Tem engenharia química, tem química industrial também, Tem entendeu? química bacharel, tem química no Isso. espeto. Então, para química no chegar churrasco, até a tudo. química, eu pensava que eu queria psicologia. Eu Ah, pensava. então não foi direto a Não, química. não, ainda... não. Ah, Ixi, sim, não, sim. não. Nunca é, né? Na verdade, nunca é. Sabe? Eu sempre pensava que eu queria ser psicóloga. Hoje em dia, quem é psicóloga é minha irmã, Ó, tá vendo? né? Mas por que, Camila, psicóloga? Que tu era uma boa ouvinte? Não, pior que ela nem é uma boa. Ou, né? Sabe? Pois é, quando a gente é mais nova, a gente tem uma ideia da psicologia, né? Uma ideia da psicologia Sim, muito sim. errada, né? Que é o quê? Psicologia é só para escutar os outros, né? Só isso. E pronto. E eu percebi que não era desse jeito, né? Hoje em dia, a minha irmã tem mais o conhecimento, ela compartilha comigo, eu realmente eu não ia para essa área mesmo, não ia me adaptar. Eu gosto muito de geografia, então eu pensava que eu queria ser uma geógrafa, né? Então eu tentei também o curso, né, de geografia. Tentei terapia ocupacional, olha só, né? Né? Tentou, Porque- prestou vestibular. Obrigada. Hã? Quando tu fala tentou, porque tu prestou vestibular? Sim. Eu Ah, não... pra todos esses cursos tu tentou? Sim. Ah, Entendeu? Aí, tá. Então, eu fiz vestibular 3 vezes, né? Olha só, 3 vezes, tá, gente? Saindo do ensino médio com 17 aninhos, aí tentou Aham. 18, 19 e Isso. 20. 20 anos tu entrou na universidade. Aí, tá. Não, tinha calma. Ah, tá. 3 vezes, né? E aí, eu teve um momento, assim, que eu já estava cansada, entendeu? Eu estudava muito. Só que talvez eu estudava errado. E é isso que isso que muitos, né, alunos eles fazem, estudar errado. Então, eu parei e eu quis trabalhar, eu queria trabalhar. Então, eu vou parar um pouquinho, parei 1 ano, né? Fui trabalhar. Fui caixa, né? Gente, Sempre, né, eu falo para os meus alunos essa trajetória, né? E sempre fico espantado. Já fui eu- caixa de Eu supermercado. te conheço há 3 anos e eu não fazia a mínima ideia disso aí. eu também. Te juro, tu nunca me falado isso. Tá? Então, de vez em quando eu falo a minha trajetória para os alunos, eles ficam abismados, né? Então, eu já fui caixa. Então, eu vi que aquela vida era muito difícil. Então, eu queria Ficou sair quanto de tempo lá. como caixa? Fiquei 1 ano. Qual o supermercado? 1 ano. Peraí, calma, não fala o nome do supermercado. Mas eu queria saber se era no mercadinho, se era no supermercado. Não, era um tal. supermercado de grande Era- porte. Era aquele né? lá da Avenida Da Cidade Nazaré, Nova, da Cidade Nova. Aquele Né? que Grande uma mulher bem porte. formosa e tal. É esse Tá. mesmo. Ah, tá. Tá? Aí tá. Então eu vi que aquela vida não era pra mim, que era uma vida muito, né? Era muito sofrida, né? mesmo, Tanto Camila? que a partir daí eu adquiri uma lei, né? Uma lei, né? Que fala, né? Quando a gente repete movimentos repetitivos, né? Então eu tenho um probleminha que sempre quando eu né, mexo esse braço com o meu pulso, né? Aí sempre dá uma dorzinha e tal. Aí eu quis sair de lá com cabeça erguida. Então eu prestei, fiz um curso que é o técnico em saneamento, né? No mesmo ano mesmo, entendeu? Acho que no final do ano isso. Não, no mesmo ano, tá certo. Aí, técnico em saneamento no IFPA, né? E foi lá que eu comecei a me encontrar, né?
eu passei 1 ano e meio fazendo técnico em saneamento, e lá tinha uma química que era mais pura, que é o tratamento de água. Foi daí que começou a despertar mais o interesse. Eu já gostava de química, eu já tinha uma referência, que era a minha professora, Eliene, que trabalhava no NPI, né? Sim. Você estudou lá? Estudei lá, toda a minha vida. Né? Então, ela foi minha referência como professora, a Eliene. Nosso diretor também estudou junto contigo. É verdade. Uma excelente escola, né? Isso é maravilhosa. Eu acho que por isso, lá tinha laboratórios, né? Então, estimulava bem o aluno, né? Federal, né? Aí, tá, né? Passei em saneamento lá, conheci a química mesmo, né? A química mais pura, né? E vi que aquilo não era para mim, porque o mercado aqui em Belém, do técnico em saneamento, ele é um pouco apertado, né? Então, eu vi que eu não ia ter progresso nisso. Isso, já saí do supermercado, né? Já estava no saneamento, fiquei 1 ano e meio. Tu ficaste, então, sem trabalhar. Quando tu passaste, tu logo largaste o trabalho de caixa? Foi. Ou antes de Quando eu passei, eu queria já sair de lá. Então, eu saí. Né? Então, eu passei no saneamento e comecei a fazer o curso de saneamento. Só que eu percebi que não tinha a área muito apertada aqui em Belém do Pará. Então, eu quero tentar um superior. Né? O meu objetivo era o superior. Então, eu vou tentar aqui no IFPA mesmo, um superior em Química. Aí, eu fiquei, meu Deus, é para dar aula. Será que eu sei fazer isso? Né? Será que eu nasci hoje? Eu não sei. Né? Aí, eu tentei. Então, eu vou me arriscar. Eu gosto da química, então, se eu fizer algo com amor, bora ver o que vai sair daí. Aí, então, eu fiz a química e lá no IFPA, eu falo com toda a bagagem lá, você realmente prepara um professor, entendeu? Prepara um professor para dar aula. Né? Fiz parte de projetos lá, do PIBID, né? Dei aula em escola pública. Eu e uma professora chamada Rose Batista, né? A gente fez projetos lá, ela representava o PIBID, né? No caso, a pesquisa lá é voltada para o ensino, é isso? Isso. Ah, tá, perfeito. Então, não era pesquisa para laboratório? Não. Então, naquela época, eu já me deparava que os alunos não gostavam de química. Então, nosso projeto naquela época. Naquela época e hoje, né? Né? Então, a gente começou, né, a fazer jogos. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com jogos, né? Jogos lúdicos, jogos lúdicos. A gente dá aula num colégio, aí eu tô me matando lá, dando aula, explodindo, fazendo esquema de quadro. Cara, aí quando eu chego lá na sala da Camila, tá lá ela brincando, jogando. Eu falei, pô, jogos lúdicos, tá? Eles desdenham de mim, tá vendo só, gente? Me quebrando lá, dando aula, eu tô aqui brincando. Mas eles aprendem química, gente, tá? Não, mas então, é verdade. Sabe? Então, os jogos lúdicos, né? Então, eu já venho com essa ideia, né? Envolvendo a química e eles gostam. Meio que gamificação, né? Poderia se especializar em gamificação. Né? Posso falar sobre isso também, né? Sim. Então, eles gostavam muito e já tinham uma outra visão da química, né? Eu falo que hoje em dia eu tenho que parar com isso, né? Que às vezes eu me posiciono com o aluno assim, parece que eu tenho que colocar a química dentro da cabeça dele. E não é assim, né? Com o tempo que a gente vai pegando a maturidade, não é desse jeito, né? Eles percebem, eu acho muito engraçado assim, eles percebem o amor que eu dou dou aula de química. Só que eles falam, professor, eu não gosto de química. Eu gosto da senhora, eu vejo que a senhora dá uma aula, né, muito boa, mas eu não gosto de química. Então, eu tenho que parar com essa ideia de querer enfiar na cabeça do aluno, né? Olha, tu vai ter que gostar de química, meu filho. Entendi. Tu tem que ver da mesma maneira como eu vejo a química, né? Eu tenho que parar com isso, né? Tem gente que realmente não se adapta, não gosta, não tem uma facilidade com a química. Outros têm, né? Mas é normal, certo? E, assim, então, em certos alunos que vê tanto esse amor que eu dou aula para eles sobre a química, explico sobre a química, né? Aplico jogos, experimentos que eles adoram também. É uma forma também de atrair o aluno para mim, né? Sabe? Às vezes, né, só está naquele conteúdo, né? Então, eu quero aproximar o aluno de mim, né? Então, o que eu faço? Eu coloco experimento. Nessa época... Quase que ela explode a escola um dia desse. Né? Então, nesse momento de pandemia, onde o aluno ele só está, né, na telinha, eu consegui só estava no online, né? Eu consegui trazer quase a metade da turma para a minha sala. Como? Através do experimento. Tanto que eu até mostrei para o dono da escola. Olha só. Quase demite ela. Como atrair aluno, né? Como atrair toda a turma, né?
sair do online para o presencial, né? Porque tem alunos que já tomou vacina, todas essas coisas, né? Então, eu atraí, eles gostam muito. Eles aprendem bastante também. Então, eles percebem isso. Então, quando o aluno percebe isso, tem uma aluna, né? Que eu acho engraçado isso. Fale o nome, pode falar o nome. Eu vou falar o nome, tá? Yasmin. Ai, desculpa, Yasmin. Tá? Então, a Yasmin, ela percebeu o amor que eu explicava tudo, só que a Yasmin gazetava muito a minha aula. Yasmin do convênio, não é isso? É, essa mesmo. Ex-convênio ou atual convênio? Não, atual. Não, aquela Yasmin. A grandona? É. Ah, Yasmin. Sabe foi qual nossa é? aluna, né? Foi a nossa aluna do UP. Calor. Então a Yasmin, Jesus, né? chamava pra ela de Jesus. Aham. Então a Yasmin teve um momento que ela gazetou muitas minhas aulas. E sabe onde ela está agora? Ela passou em Química, né, na UFPA, sabe? E ela fez questão de me mostrar. Ela mostrou, professora, olha o que eu fiz Química na UFPA, tá? Assim, poxa, Yasmin, que legal, né? Para te ver, né? Se não desse certo, só que ela está em outra faculdade, né? Ela estava numa faculdade particular, se não me engano, desculpa Nutrição. se eu errar, nutrição, né? Nutrição. Se eu não estiver enganada. E também, paralelo a isso, ela passou na UFPA, só que ela preferiu, se não me engano, a nutrição, né? Mas eu achei engraçado essa importância que ela deu, né? De mandar mensagem para mim, né? Olha, professor, eu passei em Química, olha só, né? A sua matéria. Sim. Entendeu? Aí eu digo para eles assim, vocês ficam gazetando a minha aula, né? Vou jogar praga em vocês, então. A praga qual vai ser? Vocês vão fazer nutrição, tudo que é área que envolve a saúde e que envolve química. Eles começam a rir, sabe? Sim, sim. E é muito bacana tudo isso. Tu percebe que essa resposta os alunos te dão. Sim. Camila, como eu te falei, eu te conheço há 3 anos e realmente eu percebo que os alunos te procuram muito. Os alunos procuram muito, né? E eu falei, mas como assim, cara? O que é essa situação? Tu foge, digamos, daquele estereótipo de professor, Sim. né? Digamos assim, conteudista, que é quadro, até não querer mais, Sim, né? sim, Enfim, sim. né? Isso te dá Sim. Eu tento, né, ser muito solícita com o meu aluno, né? Porque eu sei que ele tem dificuldade, eu sei que tem aluno que fica com vergonha para perguntar, né? Eu sei que tem aluno que não tem a base da química. Então, eu tento, da melhor maneira possível, ficar o mais próxima deles. Olha, eu vou te ajudar, entendeu? Às vezes, olha, eu posso estar errada, posso não estar, mas às vezes, olha, fala comigo pelo WhatsApp, fala a tua dúvida, né? Tá? Aí eles ficam meio retraídos, mas depois, com o tempo, né? Eles vão se soltando, né? Eles vão pedindo informação. Eles percebem que eu quero ajudar, né? Então, eles me procuram. Tá? Tanto que a gente vai fazer até uma aula para eles, né? Para ajudá-lo, né? Para resolução de exercício e tal. E é uma coisa, Muniz, até na época do pico da pandemia mesmo, 2020, quando eu tive a ideia com o Felipe Heller de montar o cursinho online, aí eu chamei a Camila, né? Sim. E aí chamei a Larissa depois. Sim. Aí depois que o Mota entrou, inclusive, e assim, eu percebia que existia alguns professores que eram xodó dos alunos, cara. Sim. Aí a Camila era uma dessas pessoas. Verdade. O Gil também, a galera adorava o Gil quando o Gil estava dando aula. Gil, Camila. Tanto é que eu não deixei mais de chamá-la. Aí no momento em que a gente consolidou o UP, falar assim, cara, a minha equipe de química tá aqui, né? E assim, Camila, uma pergunta em relação ao mercado de trabalho, ao ser professora de química, porque me parece que as exatas, elas são muito dominadas pelos homens, né? Muito dominadas mesmo. Então, não é normal, a verdade é essa, a gente pouco vê uma professora de matemática, uma professora de física, uma professora de química. E aqui no UP nós temos, né, 90% da equipe são as mulheres, né? Verdade. Química, Camila e Larissa Lene. Como é nesse mercado? É difícil para ti? Tu já percebeu algum favorecimento de alguém? Tu não entrou em alguma instituição porque tu é mulher ou porque não colocaram fé no teu trabalho? Enfim, como é? Fala pra gente aí. Olha, assim, logo no começo, assim, quando eu fui fazer química, quando eu passei em química no IFPA, por incrível que pareça, tinha mais mulher que homem. Era uma turma pequena. Primeiro era uma turma grande. Aí depois, aí depois vai saindo, né, a galera realmente que não quer. Então, se formaram o quê? 9 alunos, olha aí.
A gente falava que a gente era não é incansável que falava, os sobreviventes. Tinha mais mulher do que homem. E hoje em dia, poucos entraram para o mercado de trabalho. É isso que eu ia te perguntar. Tem poucos. colegas, Dos 9, professores? poucos. Poucos. Quantos, Camila? Tá? Eu acho que dá para contar na mão. Fui eu, foi o Emilton, né, que é um professor, homem, né? Tenho uma amiga que é de química, só que ela fugiu da química e foi para pedagogia. Então tira. Coitadinho. Entendeu? Então ela não conseguiu, né, esse mercado de trabalho. Tem outros que saíram também do mercado de trabalho, né? Então, aí tem um outro rapaz que é homem também, que é de química, que ele está, se não me engano, não sei se é... Esqueci agora onde é o lugar que ele trabalha. Mas ele está no mercado de trabalho. Ou seja, dando aula. Dando aula. Então, as mulheres que se formaram, elas não estão seguindo mais. Por quê? Porque não acharam o mercado de trabalho. Então, tu foi uma das poucas sobreviventes. Sim. De fato. Eu falo para vocês que eu acho que eu fui uma privilegiada. Por quê? Eu sabia que era difícil. Essa nossa vida de professor. Ganhar pouco, aquele QI, que indica. Né? Eu sabia de tudo isso. Mas talvez quando mais jovem, e até hoje também, que acredito que se eu me destacasse, eu ia ter mais oportunidade. Né? Então, para te dizer, Alessandro e Muniz, eu fiquei desempregada quando eu me formei, desempregada só 1 ano. Depois daí eu não parei mais, entendeu? Se formou... Me formei, se não me engano, em 2010, se não me engano. 2010, né? Às vezes eu esqueço essas datas. Por incrível que pareça. Um ano não conseguiu um ano eu não fiquei trabalhando fora do mercado, mas trabalhei numa escolinha, né? Só que eu penei pra caramba. Eu ganhava, gente, R$50 por mês. Hoje em dia eu falo com muito orgulho e começam a rir da situação, né? A minha família me encarna, olha só. Camila ganhava R$50. Caramba, por 50 Camila. para os 10 mil que ela ganha hoje, cara, realmente Oh, meu Deus. Palavra tem poder, né? Então, eu sofri com relação à grana, que eu pegava só R$50 por mês. E não era bem tratada. Então, eu penei pra caramba. Você já trabalhava com a química, só que era no fundamental, sabe? Era no fundamental, sabe? Era uma escola pequena. Que é ciências nesse caso, era então, ciências. Né? Sim. Então, eu penei muito no ambiente de trabalho, sabe? Talvez, se eu fosse mais esperta naquela época, talvez eu acho que eu não tinha reparado, mas... eu sofria em relação ao meu chefe. Talvez era o quê? Um assédio moral, né? Assédio moral, né? Dependendo do que ele fala ou o que ele faz. Aí entendeu? pode... Então, as coisas que eu me tipo lembro... né? Entendeu? No caso, era a mulher. Era a minha chefa, no caso. Tá. Né? Então é moral mesmo. Mas, tipo... era humilhação. Já te perguntar, tu tem como... Se não quiser especificar, sem problema. Mas era tipo assim, fala no sentido... Tu depende disso aqui, se tu não vai conseguir trabalhar... Burra, sai daqui. Não sabe desse nem tipo a tabela aqui. periódica completa, porra. Não desse tipo, mas qualquer deslize, besteira... Poxa, eu era inexperiente, né? Então, a pessoa gritava comigo, sabe? Mas eu também desafiava, entendeu? Eu acho que talvez por isso, depois de um tempo com a maturidade, né? Não fiquei muito tempo lá, acho que só fiquei o quê? 1 ano, praticamente, né? Ou menos de 1 ano. Aí eu comecei a me posicionar e realmente, não era isso que eu quero. Não posso ser humilhada desse jeito, eu mereço mais. Claro. Entendeu? Questão de se valorizar. Né? Então, a partir daí, menino, eu comecei a conhecer vários professores. Bacana. E eu acho que é por isso, os meus contatos, as minhas amizades, né? Que se aprofundam bastante, né? Então, a gente conhece pessoas, olha, tem aquela tal escola, vai lá, entrega teu currículo, tal... Tá? Então, eu acho que manter o relacionamento é muito bom. Não só na Saudável, área né? de professora, gente. Em Qualquer área trabalho, que tu né? tiveres. Sim. Sabe? Sempre manter uma relação muito boa dentro da faculdade e fora da faculdade. Isso que eu falo. Depois que tu saíste dessa escola? Depois que eu saí dessa escola, aí eu comecei a conversar com os professores que trabalhavam lá, que tinham saído. Então, eles sabiam que eu dava aula de química. Então, começou, olha, Camila... Tem lá uma escola não, tem uma pessoa que trabalha com aula de reforço.
Ah, Aí começou assim, tá? Com Entendi, aulas de entendi, reforço. A gente ia te perguntar, porque o professor geralmente ele começa dessa forma, na aula de reforço. Aula de reforço, né? Então, eles tinham lá uma sala e contratavam vários professores para dar aula de reforço. Então, nesse contrato, assim, né? Eu não ganhava salário, né? Era a hora aula, né? Uma determinada quantidade de hora. Então, eu comecei a conhecer vários professores que trabalhavam em outros lugares. E começou essa relação e começou a indicação. E depois daí, trabalhei muito tempo em outra escola, muito tempo mesmo. Aí eu saí, aí não parei mais. Nunca mais fiquei desempregada, graças a Deus. Entendeu? Mas também eu me viro, né? Sim, sim. Sabe? É do aula particular, né? A gente, depois dessa pandemia, a gente tem que se reinventar, né? Eu, antigamente, para vocês terem uma ideia, eu não gostava de tecnologia muito, não. Era só pegar no celular, tirar foto, acabou. Postava foto. É, só. Sabe? Agora Aí depois, agora, eu tive que aprender muita coisa. Né? E aprendo até hoje. E gosto. Estou gostando muito, né? Dessa parte. Só dá aula com data show, ela. Tava conversando isso nos bastidores, pro ano que vem tu pretende, né, Camila, dar intensificar essa questão do teu marketing, né? Uma coisa que eu acho engraçada para vocês terem uma ideia, tanto conviver com esses dois daqui, né? Com esse ambiente up, né? Então eu aprendi muito com esse chato aqui, sabe? Com o Alessandro. Com a questão do marketing, tá? A questão do marketing e tal. Então eu achei muito bacana isso. Então, eu já gosto disso. Então, quando tem alguma coisa para divulgar, eu sou bem intensa. Eu divulgo. Isso é verdade, Sabe? Eu me meto em um monte de grupo de Facebook, né? Que é de bairros, né? Sim, sim. E divulgo mesmo, gente. Divulgo por bastante. isso, né? O nosso público aqui. Sabe? Então, essa parte eu gosto bastante, entendeu? Acho que talvez, quem sabe, a gente estava conversando com os meninos, né? Você já pensou, Camila, se desaparecesse química da tua vida? E aí? O que ia acontecer? Aí eu estava conversando, eu acho que eu gosto do marketing, né? Acho que eu ia para esse lado. Eu acho que eu também. Camila, pô. E assim, o que chama atenção nessa tua trajetória, que eu até já faço esse retorno para os alunos, para te ver que os alunos olham para a gente e falam assim, vocês acertaram a profissão de vocês de primeira, parece que, sei lá, foi aquela paixão que envolve, né? E tal. Porque tem vezes a gente sabe, tem aula que a gente chega moleque explodindo, pai, o professor é muito bom e tal. Aí tu fala, como é que foi pra acertar? Aí, pô, nunca veio um entrevistado aqui que falou assim, foi essa aqui certo. Não tem, né? E às vezes eles se cobram muito, né? Eu acho que o aluno se cobra muito, porque ele quer logo, eu nasci pra quê? Aí tem aluno que brinca assim, professor, até hoje eu não sei qual é o meu dom, cara. Que eu não sei pra que eu sirvo, que eu não gosto de uma coisa. O João Paulo tava aqui, JP. Né? Ele queria química, depois ele queria geografia, depois ele quer medicina, quer enfermagem, militar. Então mas assim... No teu caso também. É da nossa natureza, cara. Quando a gente se vê num mundo de possibilidades, aí o que acontece? A gente quer tudo. Entendeu? A gente quer tudo. A gente fica assim, imaginando o que nós poderíamos ser. Como essa juventude de agora, então, é muito intensa. Tem mais possibilidades que a gente teve. Teve, exatamente, mais possibilidade. Os vestibulares, eles acontecem periodicamente. De 3 em 3 meses está rolando um vestibular. Né? Até mesmo da própria universidade. Saiu o sexto listão da UFPA agora de repescagem. Na minha época não tinha isso, era só uma prova e pronto. Então, o ano se todo tinha uma repescagem, era uma só. Pois é. Verdade. Agora sim, Camila. Lógico que tu já falou do mercado de trabalho, né? Mas a tua projeção para o ano que vem, como o Muniz falou, tu falou só do marketing e tal, mas é só isso, tu só quer intensificar. O que mais tu busca? O que tu quer para ti como professora para o ano que vem? Porque assim, principalmente no UP, tu é a pessoa que veio galgando assim degraus, né? Hoje você é coordenadora de CN. Mas o que tu espera mais? O que tu quer mais de ti? Tu sonha em entrar em algum determinado colégio aqui? Porque sempre tem essa, né? Sim, a gente até brinca às vezes, eu quero entrar na primeira divisão. O Lohan fala muito isso. Não, eu tô um monte de colégio, né? Mas eu quero entrar num colégio de primeira divisão. Aí a gente começa a marcar. Eu acho que tá com mais de 5 escolas, cara. Aí ele encarna em mim. Não, eu quero entrar pelo menos um colégio de primeira divisão. Às vezes a gente almeja isso,
talvez, não sei, pelo marketing deles, pela marca. Não, eu dou aula lá porque o colégio é foda, então também eu sou foda. Mas como é que tu pensa? O que tu queres? Olha, eu quero intensificar ainda mais, né, a minha profissão, né? Eu gosto muito de dar aula no cursinho, gosto muito de dar aula, e não quero parar de dar aula no cursinho. Mas eu também, eu vejo lá na frente, eu dando aula também em faculdades, né? Entendeu? Por que aula em faculdade? Quando, na minha época de faculdade, eu fazia muito projetos, entendeu? Eu fazia artigos e gostava de estar nesse meio, né? E eu via também, né, o interesse também dos meus amigos, né, dos universitários, essas coisas. E quando eu saí da faculdade, foi isso que eu senti muito. Mas, caramba, é só dar aula? E aí, não tem projetos, né? Sabe? Se não partisse de mim, nunca ia sair nenhum projeto, nunca ia sair um jogo, ia ficar só dando aula para o aluno e acabou, aula entendeu? naquele sentido muito, Só é quadro, engessado. Sabe? E para te ter uma ideia, eu nunca tinha conhecido professores que usassem tudo o que eu uso, entendeu? Porque, assim, hoje em dia, né, a cultura assim, Enem, 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 né? E eu me preocupo, poxa, meu aluno ele não está conhecendo um outro lado bacana, né? Que é do ensino médio dele e tal. Então, quando eu vou dar aula, né, eu sempre tento incrementar, sabe? Por mais que vai durar, sei lá, alguns minutos, bora fazer um experimento rápido, para ele entender, para ficar marcado, e fica marcado, entendeu? Então, eu quero aperfeiçoar mais ainda a minha profissão e também, sim, almejo dar aula também em faculdades também, né? E acho maravilhoso também certas escolas que têm um ambiente tão assim, tão motivador para o aluno, sabe? Tem laboratório, eu acho muito bacana isso, sabe? E é muito bacana porque às vezes a gente não tem essa, como é que eu posso falar para vocês? Muitos alunos, principalmente de escola pública, né? Ou então, às vezes, até particular. Eles nunca fizeram um experimento na vida. E nunca tiveram dentro de um laboratório. Então, essas escolas que investem bastante nisso são sensacionais, né? E dá gosto, e daí a gente fica, né, namorando certas escolas, né, que trabalham com tecnologias, né? Então, isso abre os meus olhos, entendeu? E eu busco, né? Eu tento, de alguma forma, né? Quem sabe um dia lá naquela escola, né? Todo aquele aparato tecnológico, aprender ainda mais, né? E mostrar para o meu aluno não só dali de dentro, mas daqui de fora também, de uma outra maneira. Entendeu? Perfeito. Captei, cara. Tu tem essa preocupação realmente com a formação do moleque, né? Porque, na verdade, Camila, o Enem é a cereja do bolo de todo o processo. Teoricamente, deveria ser, até chegar no Enem, que acaba trabalhando muito com questões que a gente fala hoje contextualizadas, do dia a dia do aluno, tem todo um processo que deveria ter sido feito, né, no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, na segunda série, que não tem. Aí o moleque chega no terceiro ano, ele tem que só resolver questão, fazer um monte de coisa, ele não teve a experiência de viver a química de fato no dia a dia, né? Tem um moleque de Castanhal, que ele tirou uma nota altíssima, por sinal do colégio contextual, em 2019, ele conseguiu quase 900 pontos, 800 uma fração, se eu não estou equivocado, Luciano é o nome dele, conversa com ele. E eu falei, bicho, como é que tu conseguiu uma nota tão alta assim, matemática? Ele falou... eu sei quem é. Sabe quem é, né? O Luciano, mas Luciano, muita gente boa, muita gente boa. Ele estudava numa outra escola lá e acabou fazendo cursinho no contextual. E ele falou o seguinte, ele falou, Muniz, é simples, eu fiz um exercício de trazer a matemática, para o meu dia a dia. Então, ele ia fazer alguma coisa na casa dele, falou, pô, aqui eu tenho que fazer um cálculo, tal. Então, ele se exercitou em ver a matemática no dia a dia dele. Coisa, por exemplo, que eu não consigo fazer para química, não tenho habilidade para fazer isso em matemática, mas na parte de linguagem, então, isso aqui, eu percebo que essa forma de falar, eu já relaciono, que é a área onde eu tô. Então, eu falei, cara, olha essa cara do moleque. Então, não foi, ele podia ter falado para o Muniz, eu fico decorando fórmula. Muniz, eu fico vendo... E é um erro, né? Ele não falou isso, ele falou simples, eu consegui trazer matemática pro meu dia a dia. Aí, resultado do moleque, obviamente com uma boa equipe de professores, ele conseguiu tirar uma nota altíssima em matemática, pô. Pra você ter uma ideia. Então, essa tua paixão que tu fala, só pra complementar,
quando tu envolve aluno dessa forma, tu vai fazer com que esse moleque saia bem no Enem. Com certeza, só que é um processo. Eu tenho essa preocupação, né? Porque, assim, posso estar errada, pode ter gente que não está concordando comigo, mas eu fico preocupada, assim, com o meu aluno, porque eu não quero transformar ele num robô só voltado para o Enem, né? Um robô. Eu quero mostrar também o que tem por trás de tudo também nessa jornada, né? De todos, de estudo que ele tem, né? Então, quando dá, assim, eu sei, cursinho, tem que estar focado, com certeza. Mas quando dá, quando eu tenho tempo, quando me dão tempo, eu incremento sim. Coloco sim um experimento. E vou te mostrar e falo para ele, olha, como a gente vai fazer esse experimento, eu vou te mostrar os pontos que tu vai precisar para o teu Enem. Então eu consigo, né? Eu consigo Equilibrar, né, aproximar, as coisas. equilibrar, né? Sim. Isso mesmo. Eu equilibro e dá. Mas tem gente que não gosta. Agora, né? Camila, assim, eu percebo uma evolução muito grande da tua parte, até na questão da inter-relação. Por exemplo, eu lembro que quando eu montei o UP, e o Muniz vai lembrar disso Conhece também. há mais tempo que eu? Conhece, né? Conheço, tu entrou depois no Foi. Perpétuo. Perpétuo, sim, Isso. verdade. Aí eu conheço ela desde lá. 4 anos, Camila. Eu vou É, fazer tudo 4 isso, anos né? lá. Só que tu tava mais tempo que eu. Tu já tem o quê? Foi. 5, 6 anos? Por aí, É. né? Pois é. Então, assim, quando eu chamei a Camila para ela estar junto com a gente lá no UP, aí nós fizemos uma propaganda, acho que tu lembra, né? Uma propaganda lá no primeiro estúdio. Tu lembra? Sim, Foi lá lembro. no primeiro estúdio, pois é. Aí eu lembro que a Camila foi a primeira a gravar, ela chegou primeiro lá. Aí eu falei, Camila, venha cá e tal. A gente não estava tão próximo ainda, né? Existia uma desconfiança ainda entre eu e ela, até porque coisas que Sabe aconteceram. como é, né, gente? Assim, picuinha de aluno, ela acabava, ela me conheceu. não gostava dele, gente. Ela não gostava, ela me conheceu, pelo que os alunos falavam. E assim, eu tinha um problema com uma determinada turma lá, que, nossa. Aí fala, o Alessandro isso, o Alessandro aquilo, aí... Como ela, assim, Camila é muito carismática, então a pessoa se sentia muito à vontade de falar as coisas pra ela. E aí ela vai falar, esse Alessandro realmente, ele é um cara, enfim, ele não é um cara legal e tal. Enfim, e aí, quando eu chamei que ela foi a primeira a chegar, eu lembro, instalei o microfone nela, aí eu falei, Camila, você vai falar isso, curso UP, vai dizer que tu faz parte da equipe e tal. Mano, foi um nervosismo dessa mulher. Até hoje eu tenho esses vídeos, cara. Eu vejo. Até hoje eu tenho. E os primeiros erros de gravação que saíram com ela. Então, assim, quem mais errou nessa época foi ela. E eu percebi a evolução. Eu não sabia dessa parte. Pois é, eu percebi a evolução dela. Ela tá vendo até o nome dela, né? Hã? Meu nome é Camila. Cara, a mulher entrou muito nervosa, você não tem noção. Aí quando. Mas gravar é muito louco primeiro. Não, tu é pá, gravar 30 segundos é pra falar uma coisa de doido. 30 segundos. É mais escroto gravar pra um negócio desse aqui. Como é que a gente, né? Como é que Pegar a gente uma pode? turma coalhada de gente, a gente consegue. Aí, pelo contrário, aí que a gente vai. Como é que a gente né? tem, né? A gente tem, sei lá, meio receio de uma câmera, não tá fazendo nada, não tá te julgando, Pois é. nada. Aí, quando eu chamei. Aí, as últimas gravações que nós fizemos aqui, pras propagandas e tal, foi rápido, assim. Foi lá, pegava, pronto, Eu acabou. até gosto, né, Alessandro? É rápido. Aí, tanto é que eu falo, gente, aí eu uso agora os vídeos dela como modelo. Eu falo, olha, é assim. Aí o pessoal fala, nossa, mas a Camila fala tão bem, cara. Aí eu falei, rapaz, isso é um processo que a mulher sofreu. Então, assim, como é que tu consegue perceber essa evolução? Ou tu fala, não, acho que tudo é muito linear, eu só fui pegando o jeito. Como é pra ti? Tu consegue se perceber enquanto pessoa, enquanto não só pessoa, mas lógico, né, como professora, que é o que interessa pra gente, a evolução como professora, em que quesitos tu consegue perceber isso? Olha, no quesito, hoje em dia, né, eu já me expresso muito melhor do que antes, né? Eu arrisco as coisas com os meus alunos muito mais do que antes. Hoje atualmente, do que antes, né? Então, eu vejo assim, antigamente a Camila era muito tímida, né? Era um pouco mais Eu te conhecia tímida. assim, a Camila muito calada, o Gil também eu conheci eles assim. Aí depois o cara se envolve comigo, meu irmão, já era. Cara, o Gil, o primeiro aulão dele, que foi lá numa escola, numa faculdade, né, que vai perto... Foi na Estácia? Anastácia ali no centro. Égua, bicho, o Gil ficou... Cara, ele ficou, acho que mais ou menos
uma hora falando uma coisa que era rápida. Aí eu falei pro menino assim, mano, esse cara não tem o feeling. É, Ele não tem o feeling do cursinho. Não tem o feeling do cursinho. Eu falei, cheguei a falar assim, mano, esse cara não tem o feeling do cursinho. Aí depois ele começou a evoluir. Foi percebendo, né? Aham. Foi percebendo. Sim, e aí, Camila? Então era assim. Pra quem não me conhece direito, Pra assim, quem não conhece, aqui é a Camila, professora de Química do Brasil. né? Então, acha assim, a Camila é caladinha, na dela, né? É tímida, né? Só que na sala eu sou já outra pessoa, né? É Todos como se eu, nós, né? acho que Todos sim, nós. né? É como se tivesse, sei lá, uma outra pessoa, né? Na sala eu tenho que ser a extrovertida, eu tenho que brincar, né? Com os meus alunos e tal. Então, eu vejo isso, sabe? Essa trajetória. É como se eu era muito tímida e dissesse pra mim mesmo, não, tu tem que, né, arriscar mais. Em sala também tu era tímida? Hã? Em sala também? Não, aí que tá. Em sala eu não me permitia isso. Desde Então, o começo, Camila? Desde o começo. Era mais... Só que sabe o que é engraçado no começo? Quando eu fui... A primeira turma que eu peguei, é como se eu fosse autoritária. Ah, eu quisesse o respeito, assim juro. eu fui também, eu era escrotão dentro de sala de aula. Queria porque Sabe o que queria. é o mais engraçado? Depois que passou um tempo, os próprios alunos começavam a rir da minha cara. E a gente relembrava essa situação. Ai, a professora Camila, olha, não ri. Teve um momento que um menino riu, eu chamei a atenção dele, como se fosse uma autoritária, sabe? Assim, meu Deus do céu, como é que eu fazia isso, né? Eu também, cara. Só Ficava pra impor respeito mesmo, porque eu tinha, né? Eu tinha, no caso, até tem hoje, né, gente? Uma cara de nova, né? Não parecia, tal, era nova, mas eu tinha que impor respeito porque eles tinham que me respeitar, que eu era a professora deles, né? Então eu tinha isso na minha cabeça. Mas isso porque tu tava com aquela ideia de algum professor que te mostrou que era isso que tinha que ser. Acho que sim. A gente rouba essas imagens de outras pessoas. Né? Isso, exato. Eu só sabia Perfeito, se cara, a tua minha colocação. cabeça era assim, tu tem que impor respeito, porque eu via aluno que desrespeitava professor muito novo, sabe? Aí eu me lembrava de uma colega minha que era bem mais novinha, bem mais tímida, né? Aí os alunos intimidaram ela, então ela percebeu que não era a área dela, entendeu? Então eu tinha aquele negócio na minha cabeça, não, eu tenho que impor respeito para eles me respeitarem, pronto, entendeu? Aí depois, com o tempo que tu vai pegando a maturidade, vai relaxando, né? Tu vai conhecendo os alunos, né? Então fica melhor. Vai quebrando mais o vai gelo quebrando. e tal. Aí tu vai percebendo, tu vai sentindo a turma, né? Vai ficando mais à vontade, vai brincando com eles, né? Aí depois de um tempo tu já é uma outra pessoa, né? Igual no caso das gravações, né? Que eu gravava, era muito tímida, aí hoje em dia o Alessandro me chama pra gravar, bora gravar, eu já Verdade. gosto, entendeu? Pra te Rapaz, ver, né? Era o papai que tava gravando ela, eu tava atrás. Aí quando a Camila começou a falar, mano, que ela começou a errar, eu falei, ih, não é hoje que a gente vai sair daqui, que era noite, lembra que era noite que a gente gravava? Sim, Não é sim. hoje que essa mulher Aí vai hoje sair em daqui. dia, assim, sabe, eu vejo uma evolução muito grande. Eu pego, acho que eu não tenho vergonha mais. Não tenho mais vergonha de aparecer, sabe? Eu preso na rede Mas social, é isso, falo. Camila, assim, só te cortando, tem muito professor que não consegue entender isso. As escolas, hoje, elas estão usando as redes sociais como currículo. Então, assim, tu produz até mesmo a tua vida pessoal, o que tu fala, né? Tu produz. Tu tá na rede social, muitas vezes não é só... Porque é muito fácil eu produzir um slide, eu produzir uma imagem e jogar lá, eu não tô aparecendo. E tem professor que não quer dar a cara a tapa, né? E eu não, vocês me conhecem, cara. Eu dou a cara a tapa, eu me exponho em rede social. Exponho, lógico, no sentido de mostrar o meu trabalho, né? Muito antes, por exemplo, no Facebook, quando ele manda para mim umas lembranças de 2016, 2014, aí eu falava, mano, eu era um cara muito escroto, cara. Aí eu apagava, sabe? Porque assim, hoje eu não conseguia ver as postagens que eu fazia, porque, mano, esse cara é muito babaca que tá falando aqui. Então eu entendia a raiva das pessoas em relação... Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, é a minha imagem. Tu sabe, né? Não, sempre eu tenho essa imagem assim, linear, né? Então, a gente faz essa imagem nossa. E é muito importante que você falou com relação a aparecer. Mas não é aparecer para aparecer, nossa, eu quero ser o centro das atenções. Não, é aparecer no trabalho. A gente precisa aparecer no trabalho. Então, não tem problema. Todo professor hoje está indo para a rede social. Antigamente, não tinha como. Só se tu pagasse um minuto
nos canais de TV, que era caríssimo, é caríssimo hoje ainda. Agora não, rede social, tá todo mundo lá. Então vamos resolver sei lá, diz alguma coisa de química aí que eu não sei essa porra também. Orgânica. Orgânica, química orgânica. Aí o cara vai lá, resolve aquele bonequinho. Ela ficou 1 ano falando do bonequinho. A porra do bonequinho apareceu tu lembra disso? Uhum. Falou um tempão do bonequinho e o bonequinho apareceu lá no Enem. Né? Então é importante a gente se expor nesse sentido de mostrar que a gente produz, de mostrar que a gente tem conhecimento. Lógico, é óbvio. Nem todo professor sabe tudo. Uhum. Eu não sei tudo de história. Eu sei uma fração só. Né? Mas o que eu sei, eu me saio. Eu sou réu, confesso ali alguns assuntos que eu encaro em sala de aula, mas eu não gosto. Né? Mas falando nisso, vamos falar aqui sobre essa questão do ser réu, confesso. Tem alguma coisa assim que quando tu vê na química, tu fala, mano, realmente vou ter que estudar muito para isso aqui. Tu encara, mas tu encara com medo, porque tem assuntos na história que eu sou cauteloso. Tem algum na química, assim? Ou tu pega tudo? A Mulher Maravilha da química. Olha, eu acho assim que eu fico buscando muita informação quando é assuntos relacionados com a radioatividade, né? Tu já fica meio... Aí eu já gosto de agregar, né? Não gosto de estar só aquilo que eu sei no livro didático, tal. Eu gosto de mostrar para o aluno, gosto de pegar uma série que envolve radioatividade para ele compreender aquilo, né? Para ficar até mais fácil para ele. Eu pego um documentário de Chernobyl para eles entenderem também essa questão. E até mesmo o documentário fazer até eu entender mais certos conteúdos, entendeu? E fica até melhor, entendeu? Então eu tento, eu tento ser, digamos, não querer me vangloriar, mas eu tento ser melhor, em cada assunto que eu puder. Sim. Entendeu? Tem assuntos que realmente precisam eu preciso agregar mais informações, então eu vou lá e tento buscar, entendeu? Porque assim, eu sei que o aluno ele vai querer muito de mim, ele vai exigir muito de mim, ele vai perguntar muito, entendeu? Então eu procuro fazer isso, agregar bastante informações em relação a isso. Ou seja, tu não se dá por convencida, então. Tu vê, não, sou fraca aqui, não tô tão bem, mas aí Mas assim, esse assunto, ele é... Radioatividade, falaste? Não, radioatividade, né? Mais ou menos isso. Ele é universal porque, assim, entre os historiadores, tem um assunto que a galera corre um pouco. Principalmente quando a gente fala de grandes civilizações, como povos pré-colombianos, né? Às vezes Egito, enfim, islamismo. Então a galera corre um pouco disso, até porque, né, é pouco estudado e tudo mais. E eu já gosto, né? Mas é universal, assim, por exemplo, Mota. Mota, tem algum assunto assim também que tu é réu, confesso? Ou tu concorda que radioatividade também? Não, assim, na química, para dar aula. Quando tu vê um assunto assim, tu fala, cara, esse assunto é escroto mesmo. Tudo. Ele falou tudo lá. Você não tá no microfone, ele falou tudo. Brincadeira, falei. Coloides. Coloides? É uma parte de soluções, né, que a gente vai falando, né? Coloides. Para mostrar o que é coloide, né? Aí tem que mostrar alguma coisa. Nossa, meu senhor do céu. Pra te ver. Caramba. Eu pensei que fosse química inorgânica. Ainda existe esse conteúdo pro Enem? A química inorgânica é aquela que fala sobre ácido, base e sal, entendeu? Mas então tem. Então existe ainda. Química inorgânica, tem, sim. Né? Tem. Eu tinha uma dificuldade, cara. Assim, quando eu comecei a estudar de fato, né? Aí eu pegava a química orgânica, que, nossa, muito bacana, tudo muito fácil. A Porra, orgânica quando não, eles vinham com nomenclatura. Eu tinha uma raiva daquilo, cara. Nomenclatura. A orgânica é a minha paixão. Tu gosta? Eu já percebi que você gosta muito de orgânica mesmo, né? Sabe? Né? E ciumento ainda, né? 10 ciumento ainda, né? Por quê? Porque, sei lá, acho que na minha cabeça talvez passe assim, será que aquele professor vai dar uma aula melhor que a minha? Será que ela vai dar uma aula bem mais compreensiva que a minha? Sabe? Eu penso às vezes nisso, sabe? Mas, cara, se eu não confiar, acho que eu não dou, sabe? Eu não dou a parte da orgânica. Eu acho muito bacana, porque rola muito uma falsa modéstia nos bastidores do professor,
que eu não tenho de problema o cara falar assim, bicho, eu sou muito bom nessa porra. Mano. E assim, cara, tem conteúdos que eu trabalho em sala que eu não vi ninguém ainda trabalhar como eu trabalho. Assim, como tem uns que é uma merda, uma lástima. Mas não, beleza. Não, bicho, cara, se tu é bom nisso, tu é bom, cara, é porra. verdade. Não, é O que verdade. tu vai fazer, Tem cara? conteúdos também assim que... O que tu vai fazer? Por exemplo, olha, Tu tem que pedir desculpa por tu ser bom, porra. falsa modéstia. Por exemplo, olha, moderna e contemporânea, mano, tá pra nascer um cara que vai botar... Tô brincando, pelo amor de Deus. Você tá brincando, Não, tô tá, brincando. gente? Por favor. Mas não, peraí, vamos lá. Ele Né? vai postar essa, né? O cara é filha da puta, já veio pra porra do podcast já pensando no corte. Já pensando no corte. Mas assim... Mas, essa falsa modéstia pra mim, cara, o cara é bom, e aí, como é que a gente faz, cara? Né? aí... Tu tem que te olhar ali e ver, porra, eu sou bom nisso, tá, como é que eu... Pô, tem que o cara é bom, tu estudou, tu parou, os moleques já... Toda vez eu falo isso aqui, gente, vocês não sabem o trabalho que dá pra montar uma apostila bacana, uma apostila boa, bem documentada e tal, dá trabalho, cara. Agora, Camila, falando em vestibular, bem rápido aqui pra ti, em questão de resultados. Eu lembro que quando começaram a sair os primeiros resultados, eu acho que eu vou te lembrar disso, uma aluna passou, era uma aluna, não lembro quem era. Aí ela foi a primeira professora que ela chegou, pelo UP. Ela passou, aí ela fez assim um puta de um agradecimento pra Camila. E aí eu percebi a tua felicidade naquele momento, né? Aí ela printou a conversa e mandou pra mim. E aí Que falei era pra... Eu não tô lembrado, mas tu lembra disso? Foi uma noite, né? Era de noite e você mandou pra mim. E aí eu falei pra ti da questão da valorização e tal, te parabenizei. A menina tem a Camila como uma referência, né? Camila, e assim, como é que tu encara essas... Tu deixa, às vezes sobe, né, a cabeça. Tu deixa subir a cabeça essa questão da vaidade, quando o aluno... É porque é perigoso, cara. Eu já deixei muito. Acho que tu também, Muniz. Muito. Eu já deixei muito isso acontecer. Mas contigo, assim, já subiu a cabeça alguma vez? Eu também sou foda, não sei o que. Olha, por incrível que pareça, não. Vou embora. Não, Tchau pra é você. verdade, é verdade. Sabe? Será que em algum momento, né? Cara, mas assim, tu ficou... Naquele Mas dia eu tu ficou gosto- muito eu go- feliz. Eu Não, vi. com certeza. Porra, falou comigo, mandou pra mim e tal. A minha vontade, quando acontece uma coisa dessa, é expor, né? Poxa, olha só, um aluno que eu ajudei e tal. Mas eu penso depois, por incrível que pareça, é verdade. Eu penso, ela vai querer se mostrar. Pra mim, sabe? quero saber. Cara, não, mas assim, eu sou Sabe? meio assim. Será que tu é mesmo tudo isso? Pois sabe? é. É porque prego que se destaca muito, ele quer levar martelada. Às vezes a pessoa fica de olho. Entendeu? Eu tenho mensagem. Existe mensagem que manda em direct, Instagram, WhatsApp, de agradecimentos assim. Eu sei que tem uma galera que printa e posta, né? Fico muito feliz e tal. Assim, se fosse outro tempo, eu sei que eu ia expor. Né? Agradeço os alunos, porque assim, acaricia o ego. Nem massageia, acaricia o ego nosso. É entendeu? verdade. Então, aí tu vem num ascendente. Começou com uma professora tímida, agora tu é a senhora da química. Larissa Lene, por favor, tá? Não estou com preciosismo. Mas assim, você é a senhora da química aqui, né? A equipe como um todo, né? O Mota tá aprendendo muito com vocês. Olha, Mota. Olha, Mota. Grande Tá? Motão, grande Motão. E aí, de repente, tu é coordenadora. Aí tem resultados e o pessoal reconhece o teu brilhantismo, chega contigo, fala as coisas pra ti. Cara, não acaricia o ego, não fala assim, vou deitar feliz hoje porque eu sou foda. Não, E aí? pior que não, Alessandro, não. Abre essa janela que eu vou me jogar daqui. Juro. É verdade, não. Eu sempre tenho os pés no chão e sempre acho que eu tenho que melhorar ainda mais. E tenho que melhorar, sim, ainda mais, sabe? Certo. Sempre não é o suficiente para mim. Eu vejo uma aula de um professor e vejo assim, caramba, olha os meus erros, né? Olha essas qualidades que ele tem. Poxa, não agreguei no meu, entendeu? Então, sinceramente, eu sempre tento ter, né, os pés no chão. Tu tem uma referência, assim, entre os professores hoje de Belém, a gente não tem dessa, né? Cada um já falou sua referência aqui. O Muniz é o Alex Pacheco, Lógico. né?
Não, vamos. Os caras que têm bons resultados, né? Sim. Eu admiro muito, eu sou fã dos caras aqui. Né? Eles dão aula comigo, eu sou amigo deles, mas eu sou fã dos caras, já falei pra eles também, né? Babar o ovo de ninguém. Michel Pinho, Márcio Massal, o próprio Júlio Chacha hoje. Enfim, Marques, porra, pelo amor de Deus, o Marques. Então eu admiro. E os caras de outra área também, né? O Ayala, de geografia, enfim, são os caras que eu me espelho, porque eles, enfim, eles são eles, né? Sim. E no meio hoje, tem uma galera, tem Kizan, tem a própria Larissa Lene, tem Camila, tem o Mota. Tem quem mais de química? Me ajuda aí. Tem o Álvaro. Tami Sara. Roberto Valente. Tem os caras, porra. Anderson Pinheiro, Anderson Marques. Como é aquele que uma vez que eu tava te falando que eu queria conhecer pra caramba ele? O Mariton, de Química, que é o dono do QI. O Mariton. Então, são os caras... Narrisson, exatamente. São os caras que são gigantes, porra. Então, assim, quando eu vejo que os caras são gigantes, porque os caras são gigantes. Sim. Eu quero fazer igual o Isaac Newton. Eu quero me apoiar no ombro deles, porque eu quero enxergar também como eles enxergam. E aí, tu tem, assim, uma referência de ser, eu quero conhecer tal pessoa, porque eu gosto da aula dele, porque eu me espelho nele. Olha, para te ter uma ideia, acho que a primeira pessoa realmente que eu olho os Instagrams, né? Quer queira, quer Stalker. não. Ela é stalker de vocês, hein? Entendeu? Então, eu gosto muito de conhecer sempre aqueles professores de química que sempre podem me agregar. Sempre, com certeza, estão naquele nível, sabe? Então, aqui, poxa, eu quero fazer uma amizade sincera, né? Mas eu não quero tomar teu lugar, não. Mas eu quero que a gente se agregue conhecimento. Nadar com tubarão, né? Tubarão nada com tubarão, né? É o que a gente sempre fala aqui. Então, acho que o primeiro professor que realmente, olha, eu quis conhecer, que é o Mariton. Mariton, né? Quis conhecer o Mariton do QI. O Mariton. Então, ele é um cara gente boa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na instituição dele. E é um cara, assim, maravilhoso. Então, eu já vi, né, o Instagram ele é bom dele, de aula, detalhe, ele é bom professor. Entendeu? Então, ele faz cada esquema de aula muito interessante. Sabe? Eu sei que esse cara é foda, né? Esse cara é foda. Eu queria conhecer ele, sabe? Queria conhecer pra trocar uma ideia, né? Tal. Oportunidade. E eu, sinceramente, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda. Eu também não. De agregar conhecimento, não tenho nenhuma. Mas isso é um resultado, é um resultado de maturidade, porque assim, quando eu era mais novo, que eu dou aula há 15 anos, pelo menos dos 15, 7 anos, eu fiquei com muito preciosismo comigo mesmo, dizendo que eu sou foda. O aluno perguntava as coisas pra mim, às vezes eu não sabia, mas eu dava uma enrolada, falava uma besteira. Por quê? Porque uma vez eu lembro que um aluno num determinado colégio aí perguntou para mim tal coisa sobre Brasil. Aí eu sabia que naquele momento eu não captava muito bem isso. Aí foi a primeira vez, eu lembro muito bem, foi a primeira vez que eu deixei do preciosismo e vi que não era ruim. Aí eu indiquei e falou, cara, eu entendo disso, isso aqui. Mas se tu quiser aprofundar o assunto, tu pode ir com o professor Brasilino Assaide. O Assaide, de história. O cara é um monstro, meu irmão. Verdade. O cara é um monstro, uma referência. Fui aluna dele. Aí ele, Sim. Tá, eu vou lá. Então, porra, naquele dia eu fiquei... Pronto, é isso. Então, depois disso, desse tempo, o cara perguntou pra mim, Alessandro, história antiga, me dá uma referência. Marques, Adoni, o cara é foda também. Entendeu? Então, hoje não tenho mais essa vaidade, porque eu já sei que a gente não sabe tudo. E contigo? Tu sempre buscou assim ou... Sempre busquei, nunca disse assim, eu sei, eu sou foda, tal. Não, realmente não, por incrível que pareça. Eu sempre acho que eu tenho que aprender mais. Sempre. Só quando chegava com química orgânica. Camila, é química orgânica. Não, essa aí, peraí. Sou eu sou referência, porra. Entendeu? Então, é assim, eu sempre tive os pés no chão mesmo, sabe? Nunca... Admirável, cara. Muito sabe? Bom isso. Por incrível que pareça, mas é real. Quando eu conheci o Mota... Que foi durante o... Curso online. O curso online, né? O curso online. O Mota tem... Quantos anos tem, Mota? 23. E eu tenho, gente, 36. Olha aí, olha a diferença, né? Mesma idade, é nós. Uhul! Então, eu percebi um professor nele, assim, caramba, ele sabe muita coisa. E não é daqueles que negam conhecimento, não, eles compartilham. E então isso me encantou ainda mais de fazer amizade com ele, né? Tanto que a gente fez amizade assim, no curso online, né? Fui eu, foi... Verdade, quando estava negócio de pandemia, né? Teve curso online, né?
Então, eu conheci ele só online mesmo, né? Foi ele, a Tamissara, a Larissa. Então, a gente fez um grupo. Então, a gente se conhecia, né? Só online. Eu acho muito engraçado isso. E, pessoalmente, eu fui conhecer esse ano, né? O Mota. É, verdade. Pessoalmente. Eu só conhecia a Tamissara, né? No tempo lá. E a Larissa também, a mesma coisa. Demorou pra caramba pra A Tami, tu já conhecia antes da pandemia? Não, conheci conheceu durante, lá. sim. No cursinho. Cursinho online, né? Aham. Mesma coisa. Então, a gente se deu rapidinho, nós três, sabe? E eu percebia que dava para agregar ainda mais junto com ele. Então, ele sabe muita coisa, o Mota. Então, ele não tem frescura comigo mesmo. Assim, olha, Camila, é assim, assado, tal. E ele gosta de me mostrar, tal. E eu gosto de aprender ainda mais. Isso agrega muito. Então, essas pessoas que têm tanto conhecimento assim, né? Têm uma habilidade para tecnologia, tal. Então, eu sou fascinada, gente. Eu sou fascinada. Eu prego na pessoa mesmo, entendeu? Assim, para sugar o que eu puder, E sabe? quando foi que tu percebeu, assim, que tu necessitava aparecer, assim, com o teu trabalho na internet? Porque a gente falou muito do marketing. Quando foi que tu percebeu isso? Acho que na pandemia. Durante a pandemia, Durante né? a pandemia. Cara, muita gente. A Paula veio com foca na matemática, que ela usa esse jargão. Aí você veio com... Como é o a nome? química ponto conectada. Vai ficar aí no... Descrição. Na descrição, né? No fixado de lá. Química ponto conectada. Né? Eu cheguei a fazer uma arte, não foi? Sim, sim. Ainda é essa arte Não, que tu aliás, usa? não chegou não, tá, gente? Ele ia fazer a arte, mas... Eu fiz, deixa da ele, tua graça. Juro por Deus, tu não fez. Eu não fiz a arte. Não, tu demorou pra cacete, tá? Olha aí, né, gente? Pois é. E o Aí teu- eu tive que me virar, né? E o teu Instagram? Hã? Pois é. Essa página, química.conectada, é uma página online, né, que oferece aulas particulares de química online e presencial. Né? Na época, estamos ainda na pandemia, mas na época que estava mais, né, Latente, né? mais latente, né, era mais online. Hoje em dia é online, que pode ser, né, e pode ser Tu presencial. conseguiu muito aluno assim, Oi? online? Conseguiu muito aluno assim? Alguns, assim, sabe? Porque ainda tem aqui, digamos aqui, aquela recusa, sabe? Por aula online. Ah, sim, aula sim, online, sabe? sim. Aula online tem assim, uma certa recusa, mas é mais presencial. Ah, sabe? então Que tu eu captei. conseguiu aluno assim? Sim, sim. Presencial. Aham, Olha, legal. presencial. Particular. Particular, né? Ah, sim. Aí eu coloco dicas lá também de química, Tu investe sabe? na tecnologia pro teu Olha, trabalho? Alessandro, hoje em dia, eu acho que eu deveria investir Investir mais. né? O que é que eu mexo? Mexo no Canva, faço as minhas artes lá para minha Eu mexo página. um pouquinho também. Né? Não, nossa. Né? Então, eu demoro, né? Mas sai uma coisa legal, entendeu? Mas eu acho que eu deveria, né? Assim, a falta de tempo também, né? Um pouco pode mais de crer. dedicação, porque não é nada fácil. E eu não gosto de fazer nada de, né, as três porradas. Sim. Eu gosto de fazer uma coisa direita, entendeu? Uma coisa bacana. Tanto que demoro tanto para sair uma coisa, né? Uma coisa bacana lá. Aham. Mas demoro. Mas eu deveria investir mais. A internet é sabe? regularidade. É disciplina. Regularidade. Coisa, mano, que a gente não tem aí, essa disciplina. Né? Aí acho que falta mais isso, mais essa dedicação mesmo. sabe? Agora, Camila, vamos fofocar um pouco sobre a tua vida? Ui. Né? O Muniz, ele é um fofoqueiro da porra. Eu sei que tu também. E o Mota. Eu sou a única pessoa que não tá nem Professor aí. fofoqueiro, jamais, né, gente? Eu sou... Terceiro podcast que ele fala Né, galera? Fofoca. Vamos ver. Né, galera do cursinho? Né? Nada que são fofoqueiro, jamais. Camila, como era a estudante Camila? Primeiro ano, segundo e convênio do médio. Tá. A Camila, estudante, sempre gostou de estudar, né? Ai, te odeio por isso. Verdade. Sempre gostei de estudar, mas também aprontava no ensino médio, né? Eu acho que comecei a aprontar no ensino médio. Camila Define aprontar. Aprontar, a Camila estudava, mas gazetava pra cacete. E tu gazetava por quê? Quê? O que tu fazia? Ficava em casa dormindo? Ah, em casa negativo. A que escola ia é fazer? grande. O NPI, que é a escola de aplicação, né? Esse nome agora hoje em dia, é uma escola gigante. Então ficava a por gente lá. passeava, jovem, né? Ficava fofocando, né? Ia pro ginásio, né? Gazetava a aula, estava chata, vamos lá, bora dar um passeio longo, depois voltar para a aula. Ah, bora gazetar a aula, mas dentro da escola, olha só, dentro da escola. Ah, então tu nunca saiu assim. Não, sair, eu acho que não. Só foi uma vez, eu acho, Mas eu gazetava ali. O Fábio, ele era vagabundo também? Oi? O Fábio era vagabundo Não, o também? Fábio. Que o Fábio, ele... Sabe? Vamos lá, né? O Fábio, a gente não era da mesma sala, né? Ele era de uma outra sala, né?
E o Fábio, eu convivi mais assim, rodada de amigos, né? A gente não andava muito junto e tal. Mas era só esporadicamente, assim. Mas já sabia, né? Que era roqueiro, né? Tudo. Eu não vou expor o menino aqui, né? Será que eu Não, vou pode, expor? pode Né? fazer, não tem usava dessa. bandana. Opa, desculpa, Fábio. Eu conheci o Fábio assim, usando bandana. Foi Ele usava mesmo? bandana, era. Será que era a mesma bandana que ele usava lá Preta, no NPI? uma preta com... Então, meu essa Deus, mesmo, será ele que é ele nojento, lava? nunca lavou, Não sei, nunca lavou. né? Desculpa aí, Fábio. Namoradinhos durante você não Oi? é? Sim, sim, né? Mas nunca me atrapalharam, não, sabe? Tu que atrapalhava os moleque. É. né? Não era nada sério, né? Pronto, né? Mas tu era pegadora, Camila? Quê? Tu era pegadora? Ou não? Não muito, assim. Ficava com os meninos, mas não muito assim, não. Camila, sabe? tu Eu queria tá- mais me divertir, sabe? Sim. Camila, tu tá oficialmente noiva, né? Quem dera, meu Pô, filho. como é o nome dele? Tu não tá O noivo? Marcos, O não. Marcos. Tu É, tá o- 15 anos com o cara e não pediu noiva, O Marcos falou pra mim lá na Eu festa. acredito lá que vai no- falar lá isso, Marcos, ouça que é o que Eu acredito, você não Alessandro. você não vai fugir disso. Ele falou pra mim que eles estavam noivos, né? Estavam Mentira, noivos. gente. Então eu quero saber, e aí? Casa ou não casa? Sei lá, menina, não sei. Quero comprar meu apartamento, né? Claro, Oh. O importante. que importa é isso, Aham. né? Consequência, Filhos, casamento. filhos, herdeiros. Consequência, se pintar, pintou, se não pintar, tudo bem, a gente viaja. Aí, Camila. Olha a sociedade, Alessandro, por favor, né? É, isso é Sociedade verdade. pressionando, não. Verdade, faz quando tu quiser essa porra, né? Ou então separa é bom demais também. Cara. Olha! Separar é uma coisa tão A boa. tua esposa não Não, ouve, me não. separei anteriormente, né? Ah, Foi tá. Agora não, maravilhoso. agora não. Aí você pintar, né? E Camila, pra gente terminar, Não, peraí, deixa eu só fazer uma outra perguntinha pra ela. vida pessoal, Meu fala. Deus. do Não, céu. não é mais a vida pessoal. tá, vai. Tem uma coisa. Haters. Pessoas que tu não se dá bem. Tu já sofreu algum tipo de perseguição, assim? Graças a Deus que não, nunca. Assim, Nunca. uma pergunta básica. Tu já esteve em alguma instituição aonde tu precisou fazer propagandas, né? E aí alguém lá da outra instituição te pressionando, não, peraí, mas tu tá dando aula aqui, mas tu não pode fazer propaganda do Sim, outro lá. sim, sim. Isso, e assim, hipoteticamente falando, né? A gente sabe que isso é uma babaquice e tal. Gente imbecil, acho que não existe mais assim. Também Mas acho. assim, pelo menos eu não conheço ninguém, né, que faça isso. Mas lá na no início dos anos 2000, nós não poderíamos, por exemplo, eu dava aula aqui, mas também dava aula num outro colégio e não poderia fazer o marketing daqui, porque eu dava aula no outro colégio, mas não me pagavam, como é o nome? Exclusividade, nada disso. E aí eu sofria retaliação por causa disso, né? Eu tinha só que propagar aquela escola. Já aconteceu contigo isso alguma vez? Já aconteceu. E eu me senti muito pressionada, né? E é como se eu tivesse tão livre para produzir o que eu sei fazer, de dar aula, e parece que me amarraram, sabe? É como se eu não pudesse olhar nem para trás, nem para frente, nem para os lados. Né? Impressionante que É como ainda- se eu não pudesse me expressar, entendeu? Eu me sentia assim, presa. Mas tu ficou com medo porque Sabe? a retaliação às vezes vem de forma de demissão e tal, e a pessoa assina o atestado de imbecil dela. No primeiro momento, né, eu fiquei assustada com a situação, né? Eu Nunca tinha passado? Nunca tinha passado, Ah. onde já se viu me calar, né? Me calar e calar também a forma de dar aula, né? De mostrar para os alunos, né? Então eu me senti logo no momento, não foi medo, eu me assustei muito. Sério, é isso? Né? E graças a Deus, né, tenho vocês como amigos. E eu consegui, vocês me mostraram que, não, Camila, não é desse jeito, né? Não é desse jeito que a gente trabalha, não é assim que trabalha. E conversei também com outros professores, a mesma coisa, né? Esse Camila não é assim, não. Tá totalmente errado, né? Tu não tem que te calar, não. Tu não tem que, né, te sentir desse jeito, pressionada, não, né? Tu faz teu trabalho, tu tá trabalhando, beleza. Mas tu trabalha em outras instituições, né? E tu não podem te calar. Tá? Então, eu comecei a enfrentar isso, sabe? Eu enfrentei isso e não me calei, sabe? E porque eu acho que a pior coisa é calar um professor, sabe? Cercear É pior. nossas liberdades, né? Sim, sim. E calar, poxa, ele tem como um instrumento de trabalho dele, né? A sua imagem também, né? Sim. A imagem, como é que eu vou me esconder
né? Como é que as pessoas vão me conhecer? Como é que os alunos vão me conhecer? Como é que eles vão conhecer o meu trabalho se eu não aparecer? Né? Agora, Camila, assim, porque como é que eu vejo, né? Eu acho que a maioria das pessoas ou das instituições que fazem isso são as instituições menores, as pequenas mesmo, as micro-instituições, né? Porque o que eu vejo, eu tenho um amigo, aliás, vou até citar o nome dele aqui, um abraço para o Wellington, professor de geografia, um cara sensacional. E eu conheci ele no Colégio Physics, né? Mas ele não dava só aula no Physics, ele dava aula no Sophos, no Physics, no Sophos, Physics, no Equipe e tinha uma outra escola. E era muito engraçado que quando eu ia olhar o story dele, aí sai as propagandas de matrícula e tudo mais, e ele colocava assim, primeiro story, Sophos, segundo story, Equipe, terceiro story, Physics, dava aula no Impacto também. Então, assim, e ninguém perturbava ele. Os gigantes da cidade, né, aquelas marcas mais consolidadas, fortes e tal, cheias de resultados, eles não cerceavam a liberdade dele. Falavam, é a forma com que a gente vai utilizar o professor também, propagar o meu curso. Tudo bem se ele está propagando o outro, ele também veste a camisa de lá, ele ganha. Isso demonstra um bom profissional. Né? Aí eu acho assim que esse eco da década de 90, né, acabou atingindo algumas poucas pessoas aqui da cidade e essas microinstituições ainda têm esse medo, não se consolidaram, não são marcas fortes, né? São marcas que balançam no mercado e aí acabam atingindo o professor, né? E atinge a imagem do professor e faz uma pressão psicológica no professor por causa disso. É a forma que eu vejo, não tenho problema em falar, não sei se o Muniz tem algum problema também, né? Mas, enfim. Então, para a gente finalizar, né, Muniz? 2 perguntas pra gente, Camila. Responde na ordem que tu achares melhor, tá? Química no Enem. Primeira coisa aí. Recomendação pro pessoal que tá assistindo a gente, os alunos. Como é que tu abordaria essa... que dicas tu falarias agora para eles aí, para não deixar de estudar, não deixar de revisar, ia caminhar para onde? A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, que na verdade eu quero que faça um comentário para eles. A galera quer fazer para química ou alguma área voltada para química. Que recomendação tu passaria para eles também? Ok. A primeira coisa que vocês têm que fazer é tirar da cabeça que vocês odeiam química. Tá? Vou logo dizendo isso. Difícil, mas não é impossível. Né? Deixar a mente mais aberta. Assim que eu falo, olha, hoje é um conteúdo, bora abrir nossa mente, né? Alinhar os chakras, tem uns cristais aqui na sala. Então, a primeira coisa a primeira dica imprescindível mesmo é, vamos fazer os exercícios, bora fazer as provas anteriores do Enem. Né? A primeira coisa, bora resolver as provas anteriores do Enem. Mas, Camila, isso vai facilitar, né, para mim, a compreensão vai. Sabe por quê? Tu sempre tem que ter a noção que existem questões de anos anteriores que podem se repetir o ano depois, né? Questões muito semelhantes, isso já é provado. Existem questões... A estrutura da questão. Né? Se vocês me permitirem... Não permito não. Eu até anotei aqui. Mulher é preparada demais, mano. Né? Existe uma questão lá do Enem PPL de 2012, que falava de biodiesel, e o Enem 2017, que também falava de biodiesel. Então, são questões muito parecidas, entendeu? Então, a gente tem que ter essa pegada do aluno, né? E resolver mesmo as questões, né? Questões anteriores do Enem. E isso vai ajudar muito eles, sim, para ter uma noção de como é a estrutura deles, desse jeito. Posso dar mais outra? Claro, pode ficar à vontade. O outro é, como é que eu devo, Camila, eu tenho tanta coisa para estudar, como é que eu faço algum resumo em relação a isso? Eu gosto muito de usar em sala de aula e até em cursinho também, mapas mentais. Tá? Isso é bom. Existe muita diferença de mapas mentais e mapas conceituais, mas eu uso os mapas mentais. Eu costumo dizer que os mapas mentais é assim, eu pego um conceito, coloco no meio. A partir desse conceito, eu começo a fazer como se fosse irradiar... As ramificações. Começo a fazer as ramificações. Isso é uma maneira para resumir o assunto, o conteúdo que ele está trabalhando. É uma ótima tática. Isso já é comprovado cientificamente. Né? Isso consolida realmente, né, o conteúdo para consolidar a aprendizagem do aluno. Perfeito. Certo? Perfeito. Resolver isso é sempre ter uma base, né? E tem que ter uma base na química, não dá para não sei nada e vou fazer transesterificação. Não é assim. Tu tem que saber um pouquinho, uma base, tá?
desde o princípio, sim, tá? Para depois fazer as questões. Outra coisa é você não se cobrar tanto, né? Mas começar a fazer questões de acordo com o seu nível de dificuldade. De acordo que vai resolvendo as questões, você vai como subindo de degrau em degrau, respeitando, Bloom, né? Respeitando o seu nível de dificuldade, vai aumentando, né? O seu grau, né? Vai aumentando, no caso, o seu grau de aprendizagem, sim, né? Sim. E isso é muito bom. Excelente. Tá? E para quem quer fazer química ou quer galgar aí numa área dentro da química, qual é o conselho que a tia Camila vai dar? Agora para vocês, Tá. tia Camila, em 30 segundos, vai. Meus queridos, eu odeio... o aluno fala, eu odeio química, mas eu quero fazer medicina, eu quero fazer nutrição, eu quero fazer biomedicina. Vou dar uma péssima notícia. Tem uma péssima notícia, meu amor. Você vai dar química também. Aí, como assim, professora? Como eu odeio química, gazete sua aula, todas as suas aulas, né? E eu quero fazer nutrição. Eu sempre falo para eles, né? A química que eu dou em sala de aula é totalmente diferente, né, do que numa carreira que ele vai seguir. Então, a química está em todos os lugares, amores. Isso é algo que tenho que dizer para vocês. Está na medicina, está na nutrição, né? Está em biomedicina, entendeu? Então, não dá para fugir, certo? Vai ficar mais prazeroso porque vai ser o curso dos sonhos dele, né? Ou não, né? O curso dos infernos também, do pesadelo dele. Olha, não liga para ele, não. Tá? A química é bonita. Tá? Então é isso que eu tenho para dizer para eles. Perfeito. Ótimo, é perfeito. Tuas redes sociais pra gente concluir. Tá. Vocês podem seguir a química.conectada, né? Perfeito. Que é aquela página de aulas particulares online, né? Dicas, Ou então. presenciais, né? Tá. Que também tem dicas, né? Ou a minha página pessoal também, né? Que é Camila Correia 2014, certo? Onde vocês podem me encontrar lá, falar comigo, né? Falar alguma, né? Pedir alguma orientação, essas coisas assim. Segue lá, certo? Perfeito. Para você que nos assistiu, não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, indicar para quantas pessoas vocês puderem indicar. Aqui a gente fala sobre esses bastidores. Na semana passada um aluno chegou, professor, eu estava em dúvida no curso que eu ia fazer e tal, assisti o podcast e eu percebi que ali era uma profissão que eu podia seguir. Essa também é a pegada, é abrir horizontes para os cursos de vocês. Esses bastidores servem para isso, certo? Um abraço no coração de vocês e até semana que vem. Falou! Valeu!